Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. E quando falamos em produtividade, está conectado diretamente com o foco. E esse é o tema de hoje: foco, produtividade e como a meditação pode auxiliar neste processo. Para trazer toda essa abordagem, estou aqui com uma convidada super especial, que é a Ana Joy, especialista em Breathwork, protocolo de respiração e meditação com foco e produtividade, com uma visão de neurociência. Ela que tem formação internacional em Mindfulness no modelo neurocognitivo e é pós-graduada em neurociência também, além de um currículo extenso aqui. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer enorme ser convidada para estar aqui e poder contribuir com vocês. Opa, o prazer é todo meu. E me conta, como que a meditação pode auxiliar no foco e na produtividade? Porque muitas vezes temos uma ideia errada que ser produtivo é ser ativo o tempo todo, fazer muita coisa ao mesmo tempo, e não é bem por aí, né? É bem interessante, eu gosto muito de uma visão mais prática, assim, né, de o que eu posso fazer, o que eu posso entender e já fazer, né, colocar em prática ali. Então, quando a gente fala de foco, né, e produtividade, a gente tem que entender mais ou menos como que funciona na minha vida real que eu posso aplicar ali. Então, pensando assim, o que é o foco, né? Eu gosto de falar que primeiro a gente tem que entender a diferença de foco e atenção, para a gente conseguir colocar esse negócio em prática. Vamos lá. A atenção, ela é muito como um radar, e aí eu tô captando informações do ambiente interno e externo. Então, se eu quero focar, eu preciso primeiro limpar a minha mesa de trabalho, ou o local que eu estou ali produzindo, para que eu consiga colocar o meu foco naquilo que eu quero para o meu dia. Vamos supor que eu queira fazer um relatório, né? Então, se eu vou fazer um relatório, a minha mesa de trabalho ela tem que estar mais limpa, para que aquilo não fique captando a minha atenção, para que o meu foco seja como uma lanterna, né? Que eu coloque a atenção ali naquilo que eu vou fazer. E aí, depois disso, vem a permanência, né? Eu tenho que sustentar essa concentração, manter a concentração. Só que o mais difícil de tudo é a gente escolher e sustentar a nossa escolha de focar naquilo que a gente tem que fazer. Só que se eu vou fazer o meu trabalho ali, eu quero ser produtivo, fazer as coisas mais rápidas, e eu preciso dar uma previsibilidade para o meu cérebro, para que eu consiga ter o momento de produzir. Se eu fico dividindo a minha atenção entre fazer o que eu estou fazendo, paro, mexo no celular, aí depois, opa, não, volta aqui pro que eu tenho que produzir, pro meu trabalho, aí depois uma demanda, depois 25 abas abertas no meu computador, muita gente chamando. Então, tudo isso atrapalha e fica minando a minha atenção, né? A gente, querendo ou não, não somos multitarefas. A gente só fica fragmentando mesmo a nossa atenção. E o foco, ele é algo que a gente precisa treinar. É um treino mental mesmo, de ficar voltando e permanecendo. Dispersei, volta e permanece. É como se eu estivesse reeducando o meu cérebro a sustentar aquela escolha que eu quero. E se eu decido focar, eu preciso treinar a sustentar o foco pelo período de tempo que eu falei que ele tem que ser feito. Um exemplo disso é quando eu quero ler um livro. Nossa, esse exemplo é maravilhoso. Hoje a gente compra livro e às vezes a gente nem lê, né? Eu tenho Não tem vários tempo. livros inacabados lá em casa. Vários e vários livros. E aí a gente pega o livro, começa a ler e poucos minutos a gente tá vendo o celular ou tá disperso, fazendo outra coisa. Aí você, nossa, volta aqui. Só que se eu quero treinar o meu cérebro a permanecer naquela escolha de ler o livro, eu tenho que dar uma previsibilidade, igual eu falei, né? Então eu vou falar assim, durante 30 minutos eu vou ler esse livro. E aí, nesses 30 minutos que eu parar para ler o livro, eu tenho que ficar nessa escolha e fazer a leitura pelos 30 minutos. E sempre que eu quiser dispersar, eu vou me reeducar a não dispersar. É como se eu estivesse deixando o meu corpo, treinando o meu corpo e a minha mente a me obedecer. A gente é muito mimado, né? Eu vou ler, mas não, é mais gostoso ficar no celular, né? Vendo, rolando a tela ali, é mais gostoso, né? Mais dopamina. Só que, na verdade, se eu quero crescer na minha carreira, né? Se eu quero ser uma pessoa diferente no mercado, eu preciso estudar, ler, né? E reter aquela informação. Então, ao pegar o livro e ler, mandar o meu corpo, eu mando no meu corpo e na minha mente. Agora eu vou permanecer por 30 minutos e vou fazer até o final. Se eu não faço até o final, eu estou treinando meu cérebro a procrastinar.
procrastinar. Infelizmente, é assim que funciona. Então, se eu falei, eu vou ler por 10 minutos, eu preciso ler por 10 minutos. Mas hoje vivemos numa sociedade de dispersos, Sim. né? São hiperestímulos de todas as formas e realmente nosso cérebro não está tão educado assim para ter o foco. O que pode fazer aquela pessoa que quer ler o livro, mas entre uma página e outra vem um pensamento intrusivo, vem um sentimento diferente e ela não consegue permanecer com esse foco? Olha, aí ela precisa começar a ter o treino mental mesmo de focar. E uma excelente ferramenta para isso é a meditação. Ou antes da meditação, inclusive, a gente pode começar, por exemplo, pensando em protocolos de respiração. A respiração, ela é muito importante porque a gente não tem como nós controlarmos as nossas emoções. Ninguém controla a emoção. Se alguém descobriu aí, por favor, se manifeste, porque a ciência precisa, né, disso. Só que as nossas emoções são químicas, né? Geralmente vem um pensamento, o pensamento gera um sentimento. Esse sentimento, é uma química, né, que se torna ali uma emoção e que transborda em um comportamento. Só que no meu dia a dia, eu preciso de gerenciar esses estresses, esses pensamentos intrusivos, como você falou, sempre vai vir. Só que vai vir um primeiro pensamento, que é o pensamento original. E dele, a gente começa a ter vários pensamentos, quando eu vou dando corda, eu vou alimentando. Só que a gente tem que entender se esse pensamento que a gente está alimentando está levando a gente para um diálogo interno em que eu me torne uma pessoa melhor, chegue mais perto dos meus objetivos, ou se o meu diálogo interno é algo que está destruindo a minha vida, me levando a uma depressão, a mais ansiedade, mais, né, sensação ali de frustração, enfim. E a gente justamente tem que trazer a respiração e a meditação como uma técnica que vai trazer uma estratégia para a gente na nossa vida. Talvez quem está escutando não é muito familiarizado com os termos da neurociência, mas a gente tem o nosso sistema nervoso central, dentro dele tem o sistema nervoso autônomo, que dentro dele se divide no sistema nervoso parasimpático e simpático. O simpático é aquele que é da alerta, né? É o que eu preciso ali, é o do estresse, do alerta, liberação de cortisol para movimentar, para correr, para fazer as coisas que tem que ser feito. Quando a gente era caçador-coletor, era importante para a gente ir lá, né, e cuidar do nosso grupo, ou para correr de um leão, de um urso, enfim, para se proteger e proteger o nosso grupo. Só que hoje, o que faz a gente liberar esse estresse, esse cortisol? É um boleto, Aí libera muito estresse, muito cortisol. muito. Nossa, um e-mail, se você recebe uma mensagem do chefe assim, olha, segunda-feira eu preciso falar com você no primeiro horário, mas aí só isso, não tem um contexto. Você fica o final de semana Uma inteiro ali, ó, notificação. na cabeça. Então, a gente precisa usar a respiração como essa estratégia de acalmar o corpo, que aí entra no sistema nervoso parasimpático, que é onde eu acalmo, é onde tem a digestão, né? Então é importante a gente aciona, inclusive, usando essa ferramenta maravilhosa que é a respiração, o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, se todos os dias eu tenho pausas estratégicas, não preciso parar, fechar o olho ali, não, mas se eu estou atentando à minha respiração e fazendo as correções básicas dela, eu já tenho um gerenciamento do estresse maravilhoso. Demais, assim, para poder lidar com as dificuldades da vida, porque você começa a fazer as práticas da respiração, você aciona ali esse descanso, esse relaxamento, né? Você tá mais consciente, você consegue se observar. Inclusive, quando você faz essas pausas de parar e se observar, você aciona uma partezinha do cérebro pequenininha ali, que chama ínsula, que é responsável pela autoobservação. Então, ao mesmo tempo em que eu faço a minha pausa de respiração ali, eu estou trabalhando o desenvolvimento do meu autoconhecimento. As pessoas falam assim, como que eu desenvolvo autoconhecimento? Olha aí que ferramenta maravilhosa. É você parar, começar a ter uma respiração mais consciente e se observar. Mas como que tá o meu padrão respiratório? Eu tô com raiva e minha respiração tá curta, então deixa eu aumentar essa capacidade respiratória, inspirar mais fundo, trazer um ar, né? Então, isso é importante, são ferramentas básicas de correção que muda a vida de um profissional que precisa ter que tem alta demanda, né? Que precisa ter uma inteligência emocional ali mais aflorada, né? E você pode ensinar para o nosso público algum protocolo desse de respiração? Posso sim, inclusive tem um muito estudado
que se chama, vou ensinar um para foco. Pensei aqui agora, tenho muito estudado, que é o suspiro fisiológico. O suspiro fisiológico, ele é você inspirar 2 vezes pelo nariz e soltar 1 vez pela boca. É tipo assim, ó, quem tá em casa vai fazer junto, tem que fazer. É assim, ó, inspira e solta com a boca, soltando o ombro, mais uma vez. Inspira e solta aqui. Essa respiração, olhando assim, você fala, beleza, inspirei 2 vezes, soltei, relaxando os ombros. Só que se eu faço ela com mais força e por mais vezes, eu vou agitar o meu corpo, eu vou ativar o meu corpo, então eu vou acordar. Inclusive, a gente pode fazer aqui? Podem. Pode? Vamos lá. Ó, então vamos fazer, a gente vai fazer 15 vezes esse Vamos lá. respiratório, com força. Você faça em casa também, viu? Faça em casa também, para você sentir, porque se eu experiencio, eu vou gravar no meu repertório ali para eu poder usar na minha vida, tá? Então vamos lá. Inspira, solta, 15 vezes. Vamos lá, primeiro. Deu um calorzinho? Ô, se deu. A gente fica até tonto, mas é natural. Isso é bom, ó, dar uma agitada no corpo, mas acorda. É tão incrível, porque agora eu tô aqui assim, né? Tá até uma tonturinha. A gente tá colocando mais oxigênio. Então, a gente tá trabalhando uma capacidade respiratória que a gente geralmente não tem no nosso dia. E isso circula mais oxigênio no corpo. Então, ativa o corpo, acorda. E aí, aonde está a sacada dessa estratégia? Se eu preciso ser mais produtivo, eu posso fazer ali o meu bloco, vamos supor que eu vou fazer um trabalho que eu preciso fazer um relatório, vou separar 1 hora. Então, quando você for fazer esse trabalho, você faz esse respiratório antes, você faz 15 vezes, sua mente, né, vai ficar mais clara ali, seu corpo. Aí você vai para a prática, produz. Começou a dispersar, faz novamente, mais 15. Tá, faz, aí volta e continua fazendo o seu trabalho. Você vai perceber que a sua respiração, ela vai te auxiliar no seu foco. No voltar aqui, ó, vem para cá, volta de novo. Você tá dispersando? Volta para cá. Isso é muito interessante porque você não consegue, na hora que tá fazendo essa prática, pensar no boleto. Sim. Você não consegue. Você tá fazendo o respiratório, você tá presente, fazendo o respiratório. E isso que é bom para trazer você de volta. Poxa, que bacana. E é uma técnica simples. Simples. É interessante como a gente... Simples e eficaz. Simples e eficaz. Como a gente tem um professor para educação física, para aprender até a nossa postura, a nossa dinâmica corporal. A gente tem um profissional que nos ensina a nos alimentarmos, que é um nutricionista. Mas para respirar, ninguém procura um especialista, né? Exato. E as pessoas falam, não, já sei respirar. Já sei. Só que será que a gente sabe mesmo? Como é que é a sua respiração quando você está passando por um momento de dificuldade? Porque, querendo ou não, na nossa vida, sempre vai ter momentos em que o mar dá uma agitada. Que momentos de dificuldades, talvez um diagnóstico, talvez uma questão ali do trabalho, da família, né? Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento e essa ferramenta para a gente usar na nossa vida. E é de graça, né? Está em você. Você não precisa de parar, pôr uma música, um fone, ali, fechar o olho. Não, você tem a sua respiração. O corrigir a respiração já é um primeiro passo que vai ajudar você a gerenciar uma série de questões que causam ansiedade, por exemplo. Que tira você do seu eixo, que quando você precisa ser uma pessoa que tem uma inteligência emocional, mas aí aconteceu coisa, você ficou estressado, você gritou com a pessoa errada, falou aquilo que você não deveria ter falado. Então, existem coisas que podem ser evitadas se a gente faz esse ajuste simples, que é uma técnica de gerenciamento de estresse. Olha só, né? Como que a nossa respiração ela é poderosa. Tem algum outro protocolo? Você citou ansiedade. Uhum. Somos o país mais ansioso do mundo. Sim. O que pode ser feito junto com a respiração para diminuir a ansiedade? A ansiedade, ela é muito ali de químicas que acontecem no nosso corpo, né? E
A respiração já é uma ferramenta para ajudar na ansiedade. Só que aí existem protocolos e protocolos que podem ser mais eficazes para tipos de técnicas. Ok. Então, em pessoas que têm, por exemplo, ansiedade e ela sente a cabeça ali muito agitada, tem um respiratório também que é muito estudado e é muito interessante, que chama respiração coerente, que é uma respiração mais lenta. É inspirar em 5 segundos e depois inspira em 5, solta em 5. Fazer essa respiração 5-5. E aí tem a questão, por exemplo, de tempo. Se você faz essa prática tem evidências, né, que mostram que de 10 a 15 minutos fazendo essa respiração coerente, você já tem um acionamento maior ali do seu parasimpático para o gerenciamento da ansiedade. Então, as pessoas que têm crises de ansiedade, né, ou não conseguem dormir, têm insônia, podem fazer essa respiração que vai ajudar. Aí existem, por exemplo, maneiras de se fazer. Se você quer descansar, dormir melhor, você deita. Você vai deitar, vai ficar o mais confortável possível para fazer a sua respiração coerente. Inspira em 5, solta em 5. Se você quer ficar mais focado, você tá no trabalho, né, mas precisa acalmar, mas você não quer dormir, você faz sentado, sem encostar, você faz a respiração ali, inspira 5, solta 5. Então, até a postura é uma técnica com objetivo diferente, né? Se eu faço uma meditação, por exemplo, em pé, eu estou trabalhando minha consciência corporal, que eu fico até em movimento de pêndulo. Se eu faço sentado, eu estou trabalhando foco, que eu estou mantendo a atenção. Se eu faço deitado, aí já é descontração, para dormir, né, para descansar. Então, para a ansiedade, é bem interessante que se faça ali esse protocolo por de 10 a 15 minutos, pelo menos, porque aí você consegue ter um efeito maior no seu fisiológico, tá? Vai ter o efeito mental e emocional também, mas o fisiológico é o primeiro a ser impactado por práticas de meditação e protocolos de respiração. Correto. Muita gente acha que meditação é ficar numa posição de Buda É. e passar horas sem pensar em nada. Não é por aí, né? Não. Inclusive, eu acho um erro didático muito grande falar que meditação é não pensar em nada. Não É tem possível não pensar em nada? Não é possível. Se você não pensa em nada, provavelmente você morreu. Muito sim. Olha, que eu já estou achando que tem muita gente aí que talvez esteja morta. É. Estou pensando em nada. O nosso cérebro, ele é feito, programado, né, para julgar, analisar, criar expectativas o tempo todo. Então, não tem como não pensar em nada, né? O não pensar em nada é um erro de didática que causa mais ansiedade em quem quer fazer uma prática de meditação e ainda afasta a pessoa. Porque como que eu vou parar e não pensar em nada se a minha mente não para? Eu não consigo nem dormir. Eu fico pensando no trabalho, eu fico, não desligo. E aí a pessoa fica mais ansiosa e fala, isso não é para mim, já se afasta, né? E a respiração vem para somar nesse processo Vem para somar. e trazer presença. A respiração é uma ferramenta auxiliar da meditação. A meditação ela é um treino mental que você faz, inclusive tem até um loop operacional que o meu professor querido que escreveu aqui no Brasil, o nome dele é Roberto Cardoso, e é usado mundialmente para se explicar a prática da meditação. E a gente fica pensando assim, igual você falou, né? Vou meditar e é parar, sentar, aí a gente já fica aquela ideia de um monge, só que a gente tá na vida, na correria, nas coisas, eu não vou dedicar minha vida a ir para um local de natureza e ficar lá por semanas e semanas. Não é essa a ideia e nem é o que eu falo, eu ensino. Eu ensino uma visão da meditação que é mais da neurociência. O que acontece no meu corpo? O que eu posso pegar dessa prática que vai me ajudar hoje aqui, nessa vida louca, nessa correria? E é justamente por aí que a gente tem que começar a abrir o coração para entender dessa prática, né? Que ela traz tantos benefícios para a gente. Um mundo em que está tão agitado, tantas informações de todos os lados, cada vez mais demandas, cada vez mais a gente quer fazer mais e mais projetos, aí eu quero ler mais, eu quero me especializar mais, eu quero estudar mais, mas o tempo parece que é pouco e fica aquela sensação, aquela angústia, né, de que eu tô atrasado. O tempo todo atrasado. É uma das queixas que eu mais escuto
dos meus alunos é essa, né? Eu tô atrasada, essa sensação de frustração, de não conseguir fazer as coisas, eu tô estressado, e aí eu tô tendo problemas nos meus relacionamentos interpessoais, que é claro que isso vai acontecer, né? Então a meditação ela vem justamente para trazer esse olhar sobre o que que acontece no meu corpo, o que que eu posso fazer que me dá esses benefícios para o gerenciamento do estresse, de forma assim verdadeiramente eficaz, sabe? Que vai funcionar. Não é uma mágica. Eu não vou parar, vou fazer aqui 20 minutos e não. Primeiro porque você precisa treinar todos os dias um pouquinho. Inclusive, eu vou explicar o loop operacional para quem quiser em casa fazer a meditação. Mas todos os dias, se eu fizer um pouquinho e ir treinando, eu vou criando um hábito. Sim. Inclusive, hábito, quem sabe aí, não sei, né? Mas todo hábito é uma construção de um caminho neural. Eu preciso ter alguma sinapse ali se ligando todos os dias, né? Para se fortalecer aquele hábito. E não é que nunca mais eu vou me estressar. Inclusive, todos nós, seres humanos, passamos por muitos estresse, e isso é importante também para nossa vida, inclusive. Só que eu preciso ter ferramentas para me ajudar a não sair do eixo, a não ser demais, a não me adoecer e trazer alguma patologia, né? Inclusive, antes de eu falar do processo do loop operacional, hoje a meditação ela é tão estudada porque nós temos nós estamos vivendo um momento, né, em que a gente está tendo, é como se fosse uma onda de uma doença que ela é crônica, mas não transmissível, que é essa estresse, essa ansiedade que está adoecendo a gente. E o mais interessante disso é que se eu tiver um olhar de que isso é uma inflamação de baixa intensidade, todos os dias eu estou tendo contato, meu corpo, ele está sendo ali, ó, tendo uma inflamação de baixa intensidade. Todos os dias, todos os dias. Quando vamos pegar aqui no final de um ano, como que eu não vou estar adoecido? Mentalmente falando, minhas emoções, até mesmo o seu fisiológico, né? Porque hoje a gente sabe que para doenças cardiovasculares, metabólicas, neuropsíquicas, a gente tem muita influência e agrava muito por conta do estresse e da ansiedade. É um agravante dessas patologias. Então, é importantíssimo para a nossa era, do nosso dia a dia hoje, a gente ter essas práticas de reorganização ali do gerenciamento do seu estresse. Alguma coisa para gerenciar o estresse você precisa fazer. E a meditação é uma ferramenta muito, muito eficaz. Eu olhei na semana passada, já tinha mais de 32.700 artigos publicados até o mês passado sobre os impactos positivos da meditação. Hoje a ciência já comprova, já tem um monte de explicação. Não é mais uma lenda, uma coisa holística, uma coisa transcendental. Não, é ciência isso, É né? ciência, é ciência. E é engraçado que é tão estudado, mas a gente não tem muito o conhecimento e também a gente não tem muito, assim, a consciência de que eu preciso fazer uma prática dessa. Sim. Eu não chego em casa e tem alguém meditando. Eu não vou na rua, no trabalho e tem alguém meditando. Então, não é comum. Então, quando eu faço, é uma prática muito individual. Eu comigo mesma, no meu quarto, ali sentada, fazendo minha prática, ou deitado na minha cama à noite fazendo, né? E acaba porque todo o desenvolvimento humano, né, toda atividade ali que você faz de se autodesenvolver, ele é mais solitário mesmo. Sim. E é importante a gente entender que é assim, porque a vida é assim, ela acontece dessa forma. Se eu quero, às vezes, a gente precisa de alguém para cuidar da gente. Mas às vezes esse alguém é a gente mesmo. Então, você com você vai conseguir descobrir muita coisa, né? E na meditação é aquele momento do silêncio, é eu parar e observar na essência, de verdade, como que eu funciono. E isso às vezes assusta, porque a gente tem contato com coisas que a gente não quer ter contato. Às vezes a gente medita como a gente vive. Se eu sou muito controlador, na prática da meditação eu vou querer controlar muito. Se eu sou ansioso, ela vai vir, a ansiedade vai vir na prática. Porque eu já vou começar a abrir o olho, assim, nossa, será que já passou o tempo? Será que já foi? Nossa, e tal coisa? Aí, não, peraí, volta aqui. Aí você vai percebendo os sinais de como você vive na prática. Quando você é muito disperso, você vai demonstrar isso durante a prática, né? Então, é interessante que muita coisa se revela
na prática da meditação. E é lá que eu tenho que tratar mesmo. Se eu trabalhar a minha ansiedade na prática, no meu dia a dia fica muito mais fácil de eu lidar com a minha ansiedade. Se eu sou uma pessoa muito estressada, se eu lido nisso na hora da prática da meditação, quando eu estiver na vida real, fazendo as coisas, agitada, aquela quantidade de coisa, e vier o estresse, eu vou saber lidar com aquilo, né? Isso é muito importante da gente entender também. Bacana demais. E você ia falar sobre o loop. É porque eu tô curioso para O saber. loop operacional, É. fantástico. Primeiro, são 4 pontos. Primeira coisa que a gente precisa escolher é uma âncora. Então, o primeiro ponto do loop operacional eu preciso ter um ponto de focalização, que pode ser a respiração. Eu gosto muito da respiração porque ela dá muitas possibilidades, né? Se a gente não sabe, mas temos mais de 29 formas de respirar. E a gente não sabe disso. A gente só respira da mesma forma, curtinha e aqui em cima, né? E a gente já tem que trazer aqui pro abdômen essa respiração, porque é uma capacidade maior, né, de respirar. Inclusive, isso é importante. Mas primeiro ponto é eu encontrar uma âncora, pode ser a respiração. Ou pode ser uma música, um som, o que você quiser pôr para focar. Onde você vai pôr sua atenção. Um ponto de focalização. A gente vai começar com esse primeiro ponto. Depois disso, coloquei a atenção na minha respiração, tô lá, coloquei a atenção. Eu vou ter uma redução do processamento de pensamentos. Só que aí, eu vou ter um relaxamento da lógica. O que é o relaxamento da lógica? É eu pretender não julgar, não analisar e não criar expectativas. O meu córtex pré-frontal, ele tá ativo. O meu cérebro, né, que ele é feito para isso, ele tá ativo. Só que ele tá focado em uma única coisa. Então, ele permanece ali. Só que aí, depois que ele tem esse estreitamento do foco, ele dispersa. O nosso cérebro dispersa. E aí, quando eu percebo, eu falo, volta. Aí eu volto para a âncora. Então, esse vai ser a mente do meditador. Eu vou ter primeiro uma âncora, aí eu vou desviar minha atenção, aí eu vou perceber, aí eu vou voltar. Então, dispersou, volta. Dispersou, volta. E aí, não tem como você não pensar em nada. Sim. Né? Não tem como. O que você vai estar pensando é a minha respiração, deixa eu senti-la. E aí você o que vier de pensamento, deixa aí, volta para a atenção. Boleto. Meus preocupações. Sempre vai vir. Aí você, não, volta pra respiração. Com cuidado, com gentileza, sabe? A gente precisa ser gentil com a gente também. Se eu ficar estressado, tem aluno meu que fica estressado. Fala, eu não consigo focar, eu volto, mas aí eu fico pensando que eu devia ter feito isso ou aquilo. Eu falo, calma, seja mais gentil com você. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o treino. E esse treino é o treino que vai dar pra gente a capacidade de não dispersar. A gente sempre vai dispersar, mas vai demorar em um espaço entre outro. É isso que a meditação faz. Se eu eu começo a fazer um foco aqui, passa, sei lá, 1 minuto eu já dispersei. Só que quando eu faço a prática da meditação, esse tempo ele vai aumentando. De repente eu demoro 2 minutos. Depois, de repente, eu demoro ali 5 minutos. E aí, com o tempo, vai só aumentando. Você consegue ficar mais focado, mais focado. E isso reflete muito na sua vida profissional, nos seus estudos. Porque se você consegue focar, você consegue ganhar produtividade. E a produtividade, ela vai dar para você tempo. E o tempo vai dar para você liberdade, para você escolher o que você quer fazer, né? Se é ler um livro, se é ficar com a sua família, se é um momento ali de descanso, enfim. É liberdade para você. A gente não precisa de mais tempo, a gente só precisa gerenciar o tempo que a gente tem, né? E é basicamente isso. Não, que bacana, que é uma dica muito prática e muito clara. Dá para quem está nos assistindo aplicar hoje mesmo no seu dia a dia e aumentar o foco. Inclusive o foco nesse vídeo, por gentileza, tá? Poxa, Ana, quero saber como que é o seu trabalho, como que as pessoas fazem para te encontrar. Meu Instagram é Ana Joy, Ana com 2 N's, Joey, Ana Joy. E eu faço trabalhos nas empresas com os profissionais, faço mentoria individual, mentoria em grupo. E tô sempre no Instagram, só me mandar uma mensagem lá que a gente conversa. Mas o mais importante é, com isso aqui que a gente aprendeu hoje, que vocês façam. Levem para casa e façam essas práticas de respiração, porque é importante demais. Todo mundo precisa de momentos de parar, porque a nossa cabeça é a nossa casa. E é muito ruim a gente estar numa casa muito bagunçada, né?
é desconfortável. Eu acho que todo mundo sabe que é desconfortável estar numa casa bagunçada. Então a gente precisa dar uma organizada nessa casa para a gente ficar feliz, né, dentro da nossa própria casa. Muito bem. Então, por favor, já sigam a Ana e você também pode encontrar no SESI Aparecido o Revitaliza SESI, com práticas meditativas e também de yoga, mais uma série de programas para saúde mental. Basta procurar a unidade, entrar no nosso site ou no nosso Instagram para ter mais informações. Poxa, Ana, te agradeço muito, gostei muito do papo. Antes da gente finalizar, eu lembrei que você citou no início do papo sobre os pensamentos, né? O que você está pensando e qual que é o pensamento original. E aí eu me deparei hoje com uma poesia da Donna Haraway, que por coincidência eu postei hoje, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Ela coloca: o que pensamos para pensar? Quais histórias contamos para contar outras histórias? Quais nós fazem o nó? Que pensamentos pensam pensamentos? Que descrições descrevem descrições? Que laços amarram laços? Que histórias fazem mundos e que mundos fazem histórias. Então, com essa poesia, a gente encerra hoje o Saúde e Produtividade. Quero agradecer demais, Ana Joy, obrigado pela sua presença, pelo papo super convidativo aqui a uma vida mais plena, com mais presença também e mais consciência. Agradecimentos também à nossa equipe técnica, à Juliana Caldeira, ao Bruno César, nossos sponsors Paulo Vargas, André Rocha, e muito obrigado pela sua audiência hoje. Eu sei que você vai colocar essas dicas da Ana em prática agora, tá? Muito obrigado, te vejo no futuro.